bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto muito importante e muito sério. E agora? Peguei Covid. Como é que eu devo cuidar dos meus cosméticos? Gente, eu não peguei, tá bom? Não peguei Covid. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque uma cliente minha, ela contraiu coronavírus e ela me perguntou, Regina, eu tenho que jogar todos os meus batons fora porque eu usei os meus produtos no período que eu já estava com a doença, porém não tinha sintomas. Então eles estão contaminados? Já pensou sobre isso? Nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, o que nós sabemos sobre essa doença ainda não é o suficiente a termos de prevenção com relação a cosméticos. Porém, algumas coisas a gente já tem como se prevenir ou como cuidar. A gente sabe como acontece a transmissão do coronavírus. Então, é através de gotículas, aerosóis com o vírus, que aí você, ao tocar ou encostar, leva para a boca, nariz ou olhos. Tendo em vista, então, esse tipo de transmissão, você já sabe que tem que sempre lavar as mãos, né? E higienizar tudo o que você toca, o seu celular, seu relógio, saiu na rua, vai higienizar roupa, sapato. Sim, mas e os meus cosméticos? E eu tô falando de cosméticos de uso pessoal, tá? Não tô falando aqui para profissionais. Eu estou falando para você mesmo que usa o seu batom todo dia, a sua base, a sua máscara de cílios. Primeira coisa que vocês devem saber. Normalmente, independente de vírus, você já deve manter uma rotina de higienização dos seus pincéis. Então, assim, o maior transmissor aí do vírus, às vezes, não é o cosmético, e sim o aplicador daquele cosmético, no caso, falando de maquiagem, o pincel. Então, os pincéis, principalmente os que são fofinhos, eles devem ser lavados. O ideal é que você lave com um período menor, cada semana, uma vez por semana, se você tem a frequência de usar todos os dias, você lave os pincéis. Com o que, Regina? Sabão neutro, eu gosto muito de lavar assim, põe embaixo lá da torneira, e aí eu vou passando ele, faço a espuminha. Pode ser também o shampoo Johnson, também muito bom. Enxágua, deixa ele secar deitado. Depois que ele estiver seco, você deve borrifar o álcool para evitar qualquer tipo de contaminação. E não é qualquer álcool, tá? Se atente que é o álcool 70%. Então, você pode pegar um aplicadorzinho assim, de borrifar, e aí você aplica no seu pincel e passa numa toalhinha. Pronto, ele já tá higienizado. Nós profissionais já fazemos esse procedimento a cada cliente. Por isso que às vezes a gente precisa ter muitos pincéis, que às vezes a gente tem um volume muito grande de cliente no mesmo dia e não dá tempo de lavar entre uma cliente e outra, né? Então a gente precisa ter um pincel para cada cliente ou higienizar com álcool. Tá, Regina, mas e os produtos que já vêm com o pincel? Como é que eu faço? Esses cuidados que eu acabei de falar é para você que não contraiu o vírus, que tem uma rotina normal. Agora, se você contraiu o vírus, então você tem que ter um pouco mais de cuidado. Primeiro, que o ideal é que você não use maquiagem no período que você tiver com sintomas e ainda desconfiando. Não tem necessidade de você aplicar maquiagem para evitar, tá bom? Contrair o vírus. E agora? Posso continuar usando os meus cosméticos normalmente? Pode, tá? Um pouco mais de cuidado. Então, a gente fica com o vírus um período sem sintomas. E aí você não sabe para onde aquele vírus foi. E a minha preocupação maior é com os produtos que eu aplico na boca, que é a região de mucosa, onde eu contraio, né? Onde entra o vírus, e os olhos, com relação à maquiagem. Então, quando a gente fala de batom, geralmente a gente tem o batom, né, cremoso, e eu aplico diretamente na boca. Pode ver que o meu é o que eu faço. Não tem problema nenhum. Você pode continuar aplicando, desde que terminou a aplicação, você vem com o algodão. Lembra do álcool? Você borrifa o álcool aqui no algodão e você higieniza onde você colocou a boca, ó.
Essa prática é muito comum nas lojas. Quando você vai em loja de cosmético, você vai provar o batom, ou eles removem o batom com uma espátula e te aplica com um pincel descartável, ou na MAC, por exemplo, a gente higieniza o batom. Pode ser algodão ou pode ser aqueles lencinhos, sabe? Tá bom, Regina, legal, eu não quero remover com a espátula, então eu vou limpar. Mas... e o batom líquido, que vocês amam, a maioria ama o batom líquido mate. Eu estava usando esse pincel, tive contato com a minha mucosa que estava com o vírus. Não teve como. Contaminou o produto, tá bom? O ideal, gente, é nesse período que a gente está vivendo, mesmo que você ainda não tenha os sintomas, já comece a ter essa prática de aplicar o batom líquido removendo da embalagem. Então, você põe um pouco numa superfície reta, que eu tô usando uma plaquetinha, e comece a usar um pincel de boca para você fazer a aplicação do seu batom. Por quê? Você evita a contaminação do produto inteiro. E o pincel, como a gente já falou aqui, você vai higienizar. Durante o momento da doença, que você tá com sintomas, tente não passar batom. Se precisar, passa com o dedo mesmo. Lava a mão antes, coloca, passa, depois lava novamente. Outro produto que é complicado, que a gente precisa tomar muito cuidado, máscara de cílios. Porque máscara de cílios, eu vou lá nos olhos. Então, o ideal neste momento, mesmo sem o vírus, é você ter máscaras descartáveis. Eu sei que isso é complicado, inclusive que a gente tem muitas lojas que estão fechadas, mas é o melhor para que você não perca o seu produto. Eu tentei buscar informações com algumas pessoas, ler alguns artigos, ver vídeos, mas eu não encontrei nenhuma informação de quanto tempo o vírus sobrevive em produto cosmético. Já existe alguns estudos de quanto tempo o vírus sobrevive no metal, no aço, até no papelão, mas em produto cosmético não. E por que seria interessante nós termos essa informação? O produto cosmético, ele tem uma certa gordura, né? Ele não é feito somente de água, ele contém óleo, todo o produto. Pergunta que a minha cliente fez: Regina, pela base ser um pouco gordurosa, será que ela fixa mais o vírus? Pelo fato de eu usar maquiagem no dia a dia, eu posso ter contraído o vírus? Isso não é que a base vai fazer com que o vírus fique ali vivo mais tempo. Ainda não tem um estudo sobre isso, porém, se você sair de maquiagem para ir ao supermercado, qualquer lugar, o ideal é que você, chegando em casa, assim como você tem que retirar o seu sapato e você tira a sua roupa e põe para lavar, é você ir lavar mãos e lavar o rosto. Porque o vírus, gente, não se sabe ainda, eu não sei se isso tá certo, mas ele pode estar no ar. E ele estando no ar, ele pode ficar no cabelo, ele pode ficar na pele, ele pode ficar em qualquer lugar. Então, o ideal é que você chegou em casa, já faça a higienização. Outro produto que nós costumamos muito usar e tem que tomar cuidado é o lápis. Tanto o lápis de olho quanto o lápis de boca. Então, são produtos que a gente tem contato direto com mucosa. O lápis, você, ao final da utilização, é a mesma coisa que o batom. Borrifa álcool no algodão, no papelzinho, higieniza a ponta do lápis. E pode também apontar. Você higieniza e depois aponta que você removeu ali o que estava naquela superfície. Bom, com relação à maquiagem, eu acredito que eu abordei a maioria das coisas, tá? Lembrando, então, que a pele em si, ela não transmite o vírus. Então, pincéis de base, pincéis de pó, a menos que você tenha tossido e passado a mão no rosto, seu rosto, se você tá limpo, que a gente faz a higienização antes de começar a maquiagem, então ele não vai contaminar, né? Mas o ideal é que você evite utilizar maquiagem no período que você está doente, né? Mas o problema é esse período de incubação, a gente não sabe se estamos com vírus ou não. Vamos falar agora de cosméticos, de cuidados com a pele. É importante que você tenha uma rotina de cuidados com a pele, tendo vírus ou não tendo vírus.
A pele, ela é o nosso maior órgão do corpo que protege os outros órgãos. Então, a gente precisa cuidar muito bem. A maioria dos produtos hoje, eles não vêm mais com embalagem que você precise colocar a mão dentro deles. Porque exatamente evitar contaminação. Então, quando a gente fala de sabonete, por exemplo, você tem um pump. Então, você aplica na sua mão. Quanto a isso, não tem nenhum cuidado específico com a embalagem. Se você quiser higienizar a embalagem, se você tá com o vírus, de higienizar a embalagem com paninho, álcool 70 ou até cândida, não tem problema. E aqueles que são mais cremosos, por exemplo, esse é um esfoliante. Ele já vem aqui. Você não precisa colocar a mão lá dentro. Você aperta o produto, sai. Maravilhoso. Quanto menos contato do produto que tá dentro do pote com a mão, melhor, tá? Ainda, se por um acaso você ainda tiver cremes como esse, eu tenho, por exemplo, você precisa ter uma espátula, tá? Independente de vírus ou não, gente, não se deve colocar mão dentro de cosmético, porque você contamina. Então, você tem uma espátula, às vezes o próprio produto vem com uma espátula, você remove a quantidade que você vai usar, coloca no dedo, aplica, e depois você higieniza a sua espátula. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdo. Não sei se eu consegui trazer, assim, o máximo de informações, até porque nós não temos muitas informações ainda sobre cosmético, mas eu pensei muito nesse conteúdo porque eu acho que é um momento de muitas dúvidas e todo mundo, quando contrair, meu Deus, e agora? Devo jogar todos os meus batons fora? Então, eu não tenho a resposta exata, mas eu diria que não precisa. Se você usou os seus batons líquidos mate, por exemplo, colocando o pincel lá dentro, e aí você está com Covid, e aquele período que você estava sem sintoma, você colocou o vírus dentro do seu batom, eu acredito que você deva ficar muito tempo, pelo menos um mês, sem usar aquele produto, porque eu acredito que o vírus vai morrer. Tá bom? Até porque também não tem estudos ainda comprovados de que a pessoa que já contraiu pode contrair de novo ou não. Mas eu espero ter ajudado. E lembrando que o mais importante é sempre manter tudo higienizado na sua casa, tudo que você pega. Chegou da rua, lave as mãos, não entre com sapato, lave roupa, tire a roupa que você usou, lave a roupa, remova a maquiagem, remova creme, de preferência tome um banho para evitar ao máximo a contaminação. A minha amiga, essa que eu estou falando, que me procurou, ela teve alta e eu tô muito feliz com isso. Ela passou por momentos muito difíceis, ficou internada, mas ela conseguiu e graças a Deus já está tudo bem. E eu sei que nós estamos propensos, acredito que vou pegar em algum momento, mas eu espero ter ajudado vocês e espero que vocês, se puderem, fiquem em casa e se cuidem. Beijo, obrigada. Não esquece de curtir e se inscrever, tá bom?